A paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Juízes, capítulo 7, verso 6, que diz assim: O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. O título da nossa reflexão é Os 300. Eu tenho certeza que quando você escutou eu falar que o título dessa reflexão é Os 300, na sua mente pode ter vindo aquele filme, aquele fato histórico, onde fala sobre os 300 de Esparta. Os 300 de Esparta, como o nome diz, foram guerreiros, foram soldados de elite que foram treinados desde a sua infância, desde pequeno, para que, se necessário fosse, dar suas próprias vidas pelo bem de Esparta. E diz a história que assim eles fizeram. Eles foram liderados por um rei general chamado Leônidas, rei de Esparta, na batalha conhecida como Batalha de Termópolis, travada contra o Império Persa por volta do ano de 480 a.C., aproximadamente. Os 300 soldados se recusaram a abandonar a batalha e decidiram morrer lutando para retardar o avanço persa. Diz a história que, após um tempo, o rei Leônidas caiu em batalha, o que geralmente desmoraliza uma tropa. Quando o líder, ele morre, geralmente desmoraliza a tropa. Mas ao contrário do esperado, os espartanos lutaram bravamente para proteger seu corpo. Dizem que quando suas lanças quebraram, os espartanos lutaram com suas espadas, e quando estas também quebraram, os combates foram realizados com as próprias mãos e dentes, até que o último soldado espartano foi derrubado a flechadas. E diz a história que fica uma lição, dizendo que fica a lição do qual não se vence uma batalha somente aquele que consegue dizimar o exército inimigo, mas sim aquele que é capaz de cumprir seus objetivos. O exército de Esparta, com esses 300 homens, lutaram bravamente até a morte contra um poderoso exército persa, um império expansionista, um império poderoso à época. Mas 300 homens se posicionaram e conseguiram retardar esse exército para que o exército grego se reorganizasse. E as baixas que foram tidas no exército persa fez com que, com a reorganização do exército grego, em um determinado ponto da história, esse exército grego venceu. Fruto de um grupo de homens guerreiros que não se deixaram levar pelo medo, pela afronta do império inimigo. Mas o objetivo desta reflexão, caro ouvinte, não é falar sobre os 300 de Esparta, que eu sei que você conhece, eu já ouviu em algum momento. O objetivo da nossa lição é falar dos 300 de Gideão, dos 300 que foram escolhidos por Deus. Os 300 de Gideão, eles foram escolhidos não pela capacidade que possuíam, mas foram escolhidos pelo próprio Deus, porque Deus viu nesses 300 homens capacidade suficiente para cumprir os seus desígnios. O exército de Gideão foi levantado para lutar contra os midianitas, como diz o texto bíblico, que oprimiam o povo de Deus. O exército era composto por 32 mil soldados, que deveria lutar contra uma coalizão feita entre diversos povos à época, tais como os midianitas, que era a grande maioria, mas também tinha os amalequitas e outros povos. Diz a palavra de Deus em Juízes 7:12 que eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos.
Todavia, Deus deixou claro que essa luta, quem iria lutar era o próprio Deus, era Ele mesmo. Com as suas estratégias, com a sua forma de lutar, com a sua forma de fazer com que o povo de Deus viesse a vencer. A partir daí, o Senhor selecionou 300 entre os 32.000. Pegou, primeiramente, Gideão reuniu e perguntou àqueles que estavam com medo, que não queriam, que estavam com medo. Desses 32.000, 22.000 pediu para desertar, pediu para sair, pediu para não lutar. Sobraram 10.000. Desses 10.000, Deus falou, ainda tem muita gente, Gideão. Como pode, na cabeça de Gideão, eu imagino, tem um exército numeroso à nossa frente. Tínhamos 32.000, 22.000 já se foram. Agora restam 10.000. E ainda vai diminuir? Foi justamente o que aconteceu. Deus fez uma prova. Falou para os homens, para que Gideão observasse quando os seus soldados estivessem bebendo água. Desses que estavam bebendo água, 9.700 se ajoelharam para beber água. E 300 pegaram a água e tomaram como se fosse um cachorro, como diz a Bíblia, como diz o nosso texto base. Foi assim que Deus separou os 300. Os 300, eles foram separados para cumprir uma missão. Eles usariam armas diferentes daquelas armas usadas por guerreiros tradicionais em batalha. Os 300 de Gideão usaram como armas trombetas, jarros e tochas. Deus usou poucos soldados na batalha contra os povos inimigos para que Israel não se orgulhasse contra o próprio Deus, dizendo, com a minha força eu libertei, que está no verso 2 de Juízes 7. Os 300 de Gideão, como eu disse, usaram armas diferentes. Usaram trombetas, jarros e tochas. Foi essa a determinação de Deus para esses 300 soldados. E empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão, as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Está no verso 20. Quando as trombetas soaram as trombetas, o Senhor fez com que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas próprias espadas. E muitos fugiram. E foi assim que Deus livrou o seu povo das mãos dos midianitas, amalequitas e outros povos que oprimiam os israelitas. Qual a lição nós podemos tirar desta breve reflexão? Que Deus nos dá a vitória conforme as suas estratégias. Muitas das vezes queremos fazer algo da nossa forma, algo que é humanamente compreensível. De repente você está focando em algo que você está mentalizando da seguinte maneira: eu não tenho condições de fazer isso com isso que eu tenho em mãos, com essa inteligência que eu tenho, com esse conhecimento que eu tenho. Mas quem disse que você precisa de tudo isso para alcançar algumas vitórias em sua vida? É óbvio que Deus usa o potencial que nós temos, mas muitas das vezes Deus nos surpreende e muitos intitulam isso foi um milagre, mas é a mão de Deus que está agindo para nos dar a vitória. Com a estratégia dele nesse combate, tinham milhares contra 300. E Deus fez com que, usando tochas de fogo, quebrando jarros e tocando a trombeta, fez com que aquele exército, que aquele povo que ali estava, ficasse confuso e fossem derrotados. É assim que Deus faz conosco. Ele usa coisas que nós nem imaginamos para nos conceder uma vitória tão grande. E aqui tem outro ensinamento que eu e você podemos tirar. Apesar de termos conhecimento, apesar de termos inteligência, quando estivermos nos deparando com algum desafio, não confie em si. Coloque a sua confiança em Deus, para que Ele, na sua infinita misericórdia e graça,
conceda a vitória que você precisa, que eu preciso. E outra coisa, muitas das vezes Deus também olha para nós sabendo como está o nosso coração diante daquele desafio. Deus usou 300 para que o povo de Israel não se orgulhasse dizendo, olha, eu conquistei. E assim também, muitas das vezes, é em nossas vidas. Precisamos ter o coração humilde e nos submetermos a Deus em tudo o que fizermos, porque Ele conhece o seu coração. Se o meu coração estiver envaidecido, com soberba, confiando em mim mesmo, Deus vê o meu coração e sabe. E às vezes Ele vai deixar de me conceder determinadas vitórias porque o meu coração está com soberba. Meu coração está escrito no meu coração. Eu consigo, eu tenho potencial, eu confio em mim. Deus quer que a nossa confiança esteja nele. As armas que foram utilizadas nesta batalha são armas que não são tradicionais para um guerreiro. O que isso significa? Que muitas das vezes as armas que você tem, o que você tem disponível em suas mãos, melhor dizendo, você não enxerga como armas. Você não está enxergando que o seu potencial é uma arma, que o seu conhecimento é uma arma. Mas Deus pode transformar isso que você acha que não é, acha que não tem capacidade, acha que não vai conseguir. Deus transforma, porque a guerra está nas mãos do Senhor. É Ele que está guerreando por mim e por você. E Ele vai transformar, vai potencializar o que você tem para que você alcance o objetivo desejado. E ao final, o nome dele seja glorificado. E essa reflexão que faz um comparativo entre os 300 de Esparta e os 300 de Gideão nos deixam muito claro que os espartanos todos morreram. Foram heróis, mas morreram. Agora os 300 de Gideão foram para a batalha e não morreram. Deus concedeu a vitória e eles viram com os seus próprios olhos quando o poder de Deus está na vida daqueles que se submetem, Deus concede a vitória. Caro ouvinte, que esta palavra possa falar ao seu coração e que eu e você sejamos como os 300 de Gideão, não confiando em nós mesmos, mas utilizando as estratégias que Deus nos dá para alcançarmos as nossas vitórias. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.